Mas o nosso ministério, ele tem como propósito principal auxiliar a igreja a edificar suas famílias na palavra de Deus. Esse é o nosso chamado. A gente vive ministerialmente para fazer isso. Ajudar a igreja do Senhor a edificar as suas famílias na palavra. E depois de mais de 20 anos, cuidando de casais, cuidando de famílias na igreja, nós descobrimos algo precioso e que acabou virando inspiração para nós alinharmos o nosso ministério. Nós descobrimos que a maioria dos problemas que afligem as famílias, eles são vários, inúmeros. Muitas famílias que a gente tem ajudado vivendo problemas enormes. Mas a causa desses problemas não é tão variada assim. Os problemas são vários, mas a origem desses problemas está concentrada em apenas 3 causas principais. Essas 3 causas promovem uma série de problemas familiares. E por essa razão, essas 3 áreas, 3 relacionamentos, eles são essenciais para que a gente consiga edificar uma família extraordinária. A primeira área familiar que nós temos que vigiar é o relacionamento conjugal. É impossível construir uma família funcional se o casal que lidera a família não tiver um casamento bem resolvido, um casamento funcional. Casais conflituosos dificilmente conseguem gerar uma família centrada, uma família estruturada. A segunda área familiar, também muito sensível, e que nós não podemos negligenciar, é aquela que envolve o nosso relacionamento com os nossos filhos. E nós descobrimos que às vezes o casal tem uma boa relação, mas a família está desestruturada, porque a relação entre pais e filhos é uma relação muito ruim. Mas ainda tem uma terceira área, que eu vejo como causa de muitos problemas familiares, porque em muitas famílias o casamento vai bem, a relação com filhos também vai bem, mas ainda assim elas têm problemas. E essa terceira área que tem desestabilizado muitas famílias é a área financeira. E a crise se instala nesse tipo de família, quando a família se atrapalha na hora de lidar com o dinheiro. Então, são 3 áreas muito, mas muito importantes. E isso me levou a concluir que quem decidir investir nesses 3 relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento com filhos e relacionamento com o dinheiro, quem decidir investir nesses 3 relacionamentos, estará se protegendo, talvez com relação a 90% dos problemas que poderiam afetar as suas famílias. E a maneira mais eficiente de lidar com essas 3 áreas é utilizando os princípios bíblicos para administrar esses 3 relacionamentos, usando princípios bíblicos no casamento, na educação de filhos e na relação com o dinheiro. E hoje não vai ser diferente. Eu quero basear a nossa reflexão nos princípios que estão sendo revelados no Salmo 128. Abra a tua Bíblia no Salmo 128. Um salmo que muitos chamam de o Salmo da Família. E a gente vai entender por quê. Muitos chamam o Salmo 128 de o Salmo da Família. Eu também o chamo assim. Entendo que esse é um salmo que fala profundamente sobre família. Eu vou ler na minha versão, acompanhe na sua, não sei se é a mesma da minha. Salmo 128, se quiser ficar de pé em reverência à palavra de Deus, fique à vontade. Salmo 128, eu vou ler apenas 4 versos do Salmo 128. São suficientes para repartir com vocês aquilo que eu trouxe no meu coração. Salmo 128, verso 1. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria para ele. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Verso 4, eu termino aqui. Essa é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece aos seus mandamentos. Palavra do Senhor. Na sua cabeça, me permita orar mais uma vez. Deus querido, Pai amado, esta é a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Que ao terminar esta reunião, ao voltarmos para a nossa casa, possamos sair por aquelas portas com a certeza absoluta de que o Senhor nos trouxe aqui para falar em particular com cada um de nós. E eu peço seja assim,
nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Se assentem, por gentileza. Queridos, a experiência que a gente acumulou nesses quase 20 anos de ministério nos mostrou que, apesar da nossa salvação depender apenas e tão somente da nossa relação com Cristo, posso ouvir um amém? Nossa salvação só depende da forma como a gente se relaciona com Cristo. Mas quando o assunto é a nossa qualidade de vida aqui na terra, aí as coisas são um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas. Porque ninguém consegue viver em paz, ouça, ninguém consegue viver em paz, mesmo sabendo que vai passar a eternidade no céu, se enquanto estiver aqui, estiver vivendo uma vida de sofrimentos. Ninguém consegue viver em paz assim. Ah, não, eu sei que no céu eu vou viver uma vida... Tudo bem, mas e aqui? Querido, se a gente não é levado para o céu a partir do momento que a gente aceita Jesus, é porque tem alguma coisa para ser vivida aqui ainda. Senão, ao sermos salvos, Deus nos levaria. Mas não é assim. A gente é salvo, mas continua aqui. Então nós temos que ter qualidade de vida também aqui. Por essa razão, a partir da nossa decisão por Jesus, nós vamos ter que buscar instruções nele. Para quê? Para trazermos o céu para dentro da nossa casa. Porque se a gente se converteu e não foi para o céu tem que vir para dentro da nossa casa. Posso ouvir um amém? Guarde isso. A nossa salvação só depende da qualidade da nossa relação com Cristo. Mas a nossa vida aqui na terra vai depender também da forma como a gente se relaciona com as pessoas. Isso é fundamental. Não dá para ter uma boa qualidade de vida aqui se a gente não se relaciona bem com ninguém. E não existem relacionamentos mais desafiadores do que aqueles que a gente desenvolve dentro da nossa casa. Não tem relacionamento mais desafiador do que aqueles que a gente desenvolve com a nossa própria família. E não é difícil entender isso. Queridos, quem quiser desfrutar de vida abundante aqui na terra, vai ter que cuidar com muito carinho, com muito zelo, da forma como a pessoa se relaciona com a família. E aí surge o nosso grande desafio. Por que eu digo isso? Porque se lá fora, na rua, na escola, no trabalho, onde quer que seja, a gente só revela aquilo que é conveniente revelar. Lá fora a gente tem muito filtro, a gente sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, o que deve falar, o que não deve falar. Só que dentro da nossa casa, a gente revela quem verdadeiramente a gente é. Em casa não dá para ser diferente. Lá fora a gente usa muito filtro, mas em casa não tem jeito. Mas o que me deixou mais maravilhado foi ver que a relevância desses 3 relacionamentos que eu falei anteriormente, que eu demorei quase 20 anos para descobrir que eles eram tão importantes assim, já estava registrado na Bíblia Sagrada, desde sempre, mas eu nunca havia reparado. E ao ler e reler a Bíblia Sagrada, eu descobri que Deus já chamava a nossa atenção para esses 3 relacionamentos fundamentais para toda e qualquer família, justamente no Salmo 128. Por essa razão eu decidi chamar esse Salmo, o Salmo 128, ou a família do Salmo 128, como a família modelo da Bíblia Sagrada. E eu vim hoje para te mostrar aquilo que o Salmo 128 fala, sobre esses 3 relacionamentos. E quem conseguir ajustar, ou se ajustar, nessas 3 áreas, casamento, educação de filhos e finanças, quem conseguir se ajustar aqui, vai dar um passo gigantesco para transformar uma família que pode ser extremamente complicada, numa família extraordinária. Mas antes de compartilhar essa revelação, eu gostaria de fazer algumas considerações. Por quê? Porque existem pessoas, em todas as igrejas, cujas famílias estão longe de serem aquelas com as quais eles sonharam. Muitas viviam na igreja, convertido, mas com a família longe de uma família com a qual ele gostaria de conviver. Sim ou não? E por viver em famílias complicadas, desafiadoras, essas pessoas têm orado a Deus para que Deus entre com providência
e restaure as suas famílias. É mais ou menos óbvio isso. Muita gente vivendo em famílias disfuncionais estão orando a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus intervenção. Mas o que algumas dessas pessoas ainda não se deram conta é que antes de orar pela restauração das suas famílias, ouça, eu não estou dizendo que a pessoa não deve orar. O que eu estou dizendo é que antes de orar pela restauração da família, essas pessoas deveriam vigiar um pouco mais. E essa não é opinião pessoal. Foi o próprio Jesus quem deu essa instrução a nós, quem deixou essa revelação em Mateus 26, 41, quando o próprio Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, essas duas palavras não foram colocadas aqui por acaso. Não é orai e vigiai, não. É vigiar e orar. Porque vigiar tem que vir sempre antes de orar. Antes de orar, a gente precisa vigiar. E vigiar muito. Que antes de clamar por intervenção divina, eu devo avaliar como é que eu tenho me comportado. Antes de pedir para que Deus entre com providência, eu preciso ver se não tem algo que cabe a mim fazer. Guarde isso, queridos. Quando eu melhoro como pessoa, como indivíduo, todos os meus relacionamentos melhoram. Quando eu melhoro como pessoa, eu mudo todo mundo à minha volta. Em outras palavras, eu quero resumir essa introdução para entrar naquilo que eu quero repartir com vocês. Em outras palavras, quanto mais eu vigiar, fazendo aquilo que deve ser feito, menos eu vou ter que orar clamando por intervenção divina. Quantos estão comigo até aqui, digam amém. Aí sim, caso eu não consiga ajustar a minha família, através do meu testemunho pessoal, aí sim, eu devo orar a Deus, para que Deus faça aquilo que só Deus pode fazer. Aí eu vou orar a Deus para que Ele faça só aquilo que Ele sabe fazer, e que eu não sei, não posso, não consigo. Mas aquilo que cabe a mim fazer, Deus não vai fazer por mim. Não vai. Aquilo que cabe a mim fazer, sou eu quem vou ter que fazer. O que nós temos visto é que alguns dos nossos irmãos, com famílias disfuncionais, têm orado muito, feito campanha, subido o monte, descido o monte, mas não têm vigiado nada. Absolutamente nada. Querido, não há problema algum, ouça, não há problema algum em orar a Deus, pedindo que Ele entre com providência nas nossas causas, não há pecado nisso. Ele pode orar a Deus pedindo para que Ele entre com providência, sim. Mas o problema se estabelece quando insistimos em orar a Deus, pedindo que Ele faça algo cuja responsabilidade por fazer é nossa, não é dele. E justamente no Salmo 128, o nosso Deus nos revela em que relacionamentos a gente deve concentrar a nossa atenção, se quisermos edificar uma família extraordinária, a família que Deus projetou. Que nós temos que reconhecer, ouça, temos que reconhecer que apesar do projeto da família ter sido feito por Deus, a mão de obra que vai edificar a nossa casa é nossa. Deus entra com o projeto, mas a mão de obra é nossa. Somos nós quem temos que edificar a nossa família, através de um projeto que Deus nos deu. Ouça, o projeto pode ser maravilhoso, e é porque foi Deus quem fez, Ele é perfeito. Mas a nossa família só não é perfeita, não é porque o projeto seja ruim. A nossa família não é perfeita porque nós não somos perfeitos, só por isso. Então eu quero repartir com vocês hoje o que a gente vai ter que fazer se quiser edificar uma família extraordinária. Tendo esse Salmo 128 como referência, eu quero refletir com vocês sobre os 3 relacionamentos que sustentam uma família extraordinária. E o primeiro relacionamento de que trata o Salmo 128 está registrado logo no início do verso 2, na parte A. Fala assim: seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Nesse verso 2, está revelado que uma dessas 3 áreas que nós devemos investir, e que é vital para qualquer família ver o projeto de Deus nessa terra, é a área financeira.
é aprendermos a nos relacionar com o dinheiro. Quem não souber se relacionar com o dinheiro, certamente vai enfrentar sérios problemas familiares. Querido, quando o casal vive um descontrole financeiro que nunca acaba, os conflitos familiares vão ser parte da rotina da casa. Eu sei que alguns pregadores não gostam muito de tocar nesse assunto, mas é um dos pilares do nosso ministério. Tenho falado muito sobre a relação entre a família, Deus e o dinheiro. Mas apesar de muitos pregadores não gostarem de tocar nesse assunto, o maior de todos os pregadores, que foi Jesus, usou mais da metade das parábolas que ele construiu. Olha que coisa que muitos de nós não nos demos conta, pelo menos eu não tinha me dado conta. Mais da metade das parábolas que Jesus construiu tratam da nossa relação com o dinheiro. Ele estava tentando ensinar os seus discípulos sobre como deveria ser a nossa relação com o dinheiro. Se você nunca parou para pensar nisso, vá às parábolas de Jesus. Tem lá a parábola do administrador infiel, onde ele chama alguém e fala: preste conta da sua administração. Tem a parábola do construtor de uma torre, que ele fala: quem começa a construir uma torre sem antes fazer as contas e ver se tem dinheiro? Parábola do credor incompassivo, fala de um servo que foi perdoado numa dívida de 10 mil talentos e não quis perdoar 100 denários. Fala da parábola dos dois devedores, quando ele pergunta se um devia 100 outro 500, ambos foram perdoados, quem vai ser mais grato a Deus? Fala da parábola da dracma perdida, que diz que uma viúva perdeu uma dracma e procurou até encontrá-la, mesmo tendo outras 9, mas ela perdeu uma e vai procurar até encontrar. Fala da parábola do servo infiel, onde ele diz: quem for fiel no pouco, será colocado sobre muito. Ou seja, mais da metade das parábolas Jesus construiu, tenta nos ensinar como devemos nos relacionar com o dinheiro. E que eles pensem comigo, se Jesus investiu um tempo precioso do seu ministério falando sobre finanças, é porque dinheiro é um assunto extremamente importante, importante demais para ser negligenciado. Nós não podemos negligenciar a nossa relação com o dinheiro. A verdade é que essa negligência de algumas famílias levou o dinheiro a estar entre uma das 3 maiores causas de conflitos familiares. Mas voltando para o Salmo 128, por que será que Deus começa a descrever a família modelo pelo trabalho e não pela renda? E eu confesso que isso me incomodou. Por quê? Porque uma nova família só começa a partir do casamento de um homem com uma moça. E ali nasce uma nova família. Posso ouvir um amém? Uma nova família começa quando há um casamento e ali nasce uma nova família. E eu fiquei me perguntando, por que Deus não começou a descrever uma família modelo pelo casamento? Seria o óbvio. Depois a gente pensa em dinheiro. Mas não. Não é por isso. Eu fui descobrir depois de muita oração, buscando respostas. E descobri que a resposta é bem simples. É porque Deus estava chamando a nossa atenção para o fato de que 2 jovens só deveriam pensar em se casar. Deus estava chamando a nossa atenção para o fato de que 2 jovens só deveriam pensar em constituir uma família. Quando esses 2 jovens tivessem condições de manter a sua própria casa. Gente, as aves nos dão um exemplo maravilhoso nessa hora. A primeira coisa que uma ave faz, quando ela quer fazer a sua família, não é gerar um pintinho, um passarinho, não. Eles vão fazer o ninho primeiro. Aí vão chocar os ovinhos, e aí vai vir os passarinhos. Que exemplo maravilhoso. A própria natureza nos ensina sobre isso. Hoje em dia eu vejo muitos jovens, já com passarinho no colo, e ainda sem ter um ninho. O sábio Salomão já dava essa instrução de uma forma bem clara, em um dos seus provérbios, Provérbio de Salomão, Provérbios 24, 27, tem uma receita de bolo. Provérbios 24, 27, depois você leia. Diz assim: cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira, depois comece a construir a sua casa, e só então formar a sua família. Gente, que é a explicação mais detalhada do que essa? Quer dizer, é muito provável, é bastante provável,
que a maioria dos que estão aqui, assim como nós, tenha iniciado a sua vida de casada, ou de casado, duro que nem um coco, porque nós começamos assim. Aliás, essa é a regra. A gente começa a vida de casado assim, quebrado. Mas eu não estou querendo dizer com isso que a gente só possa se casar quando tiver formado, excelente emprego, casa própria, carro do ano, dinheiro na poupança. Não é isso que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando dizer é que o ideal seria que o casamento só acontecesse quando o casal tivesse condições de se manter, sem ter que depender dos seus pais para tudo. Ajudar os pais podem e devem, mas você se casar dependendo dos pais para tudo, gente, não dá certo. A esposa pede para o marido assim: meu bem, vamos trocar o fogão? Aí ela fala assim, aí ele fala assim: peraí, deixa eu perguntar para o meu pai se ele tem dinheiro esse mês para trocar o fogão. Que isso, gente? Que isso? Isso vai dar certo? Não vai. É óbvio que não vai dar certo. Queridos, essa dependência financeira total e absoluta dos pais vai acabar gerando algum tipo de interferência. Depender dos pais para tudo vai gerar interferência perigosa na relação do casal. Não duvide disso. Mas voltando para o verso 2 que nós lemos. O verso começa afirmando que o nosso trabalho vai render muito. Mas o texto revela mais. A instrução que vem em seguida diz que esses recursos deverão ser utilizados para proporcionar bem-estar à nossa família. Ou seja, aqui entra um detalhe que faz toda a diferença. Dinheiro tem que ser não só para pagar boleto, mas para proporcionar bem-estar à família. A gente não vive só de pagar boleto. Mas aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. O dinheiro só vai proporcionar bem-estar a uma família a partir do momento que essa família souber lidar com o dinheiro. Senão o dinheiro não vai ser fonte de bênção, vai ser fonte de conflito. Tem que saber lidar com o dinheiro. E o primeiro passo que uma família deve dar para colocar as finanças em ordem. Muitos acham que trabalhar mais, é fazer hora extra, é fazer serão. Não, não é isso. Eu tenho aprendido, trabalhando com casais em crise na área financeira, que o que dá certo é combinar entre todos os membros da família, que a partir daquele momento, ninguém vai chamar mais o dinheiro que ganha de meu. Porque depois a gente casa, nada é mais meu, é tudo nosso. Não tem meu dinheiro, teu dinheiro, minhas contas, tuas contas, minha dívida, tua. Não existe isso. Não existe. Ninguém bota a vida financeira em ordem sem antes passar a tratar o dinheiro como um bem da família. E não importa quem ganhou o dinheiro. O que importa é que a partir do momento que esse dinheiro é ganho, ele tem que ser tratado como um bem da família. Só isso. Só isso. E o que eu tenho visto é que algumas famílias se desentendem quando o dinheiro falta, enquanto outras se desentendem quando o dinheiro sobra. Então o problema não é a falta de dinheiro. O problema é a falta de sabedoria para lidar com o dinheiro. Esse é o problema. E queridos, eu trabalho muito com casais, né? Então eu vejo alguns casais que não tiveram dificuldade nenhuma para juntar as escovas de dente, mas não juntaram o que ganham na mesma conta até hoje. Até hoje não juntaram o que ganham. Ainda é meu dinheiro, seu dinheiro, minha conta, você paga o seu cartão, não paga o meu. Queridos, não tive um casal discutindo. Eles queriam sair. E aí, ambos tinham automóvel. E a discussão era a seguinte: não, vamos no seu carro. Ah, não, vamos no meu, vamos no seu. Chegaram a um ponto de discutirem durante alguns minutos ali para saber em que carro ia. Se ia no dele ou se ia no dela. Aí só quando eles chegaram à conclusão de como seria essa ida, que eu descobri qual era o motivo. Eles chegaram à seguinte conclusão: então vamos fazer o seguinte, eu vou no meu, tá? Mas tu bota a gasolina com o teu dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, isso é família? Não, ele falou: não, eu vou no meu carro, mas tu bota a gasolina com o teu dinheiro. Gente, isso para mim está longe, mas está longe de ser família. Gente, olha só, a impressão que eu fico, parece, né, que juntar os corpos é bênção, mas juntar o dinheiro que ganha é maldição. Não, isso é maldição, não junta.
Então a primeira coisa a ser entendida, para que o dinheiro deixe de ser um problema e passe a ser parte da solução, é decidir que todo o dinheiro que for ganho vai ser tratado como um bem da família. Posso ouvir um amém? Porque o dinheiro só vai ser bênção para aquela família onde ninguém mais chame o dinheiro que foi ganho de meu. E nessa hora é fundamental envolver os filhos. Eu sempre fiz isso em casa. Qualquer decisão importante, eu fazia uma reunião do conselho. Chamava os 2 filhos que ainda eram solteiros, fazia a reunião do conselho. A gente discutia aquilo que ia fazer com o dinheiro que foi ganho. Porque filho é assim. Filho quer morar num hotel 5 estrelas. Sim ou não? Aí um dia eles casam, não pagam nem a conta. Vão embora e largam a conta você pagar. Então traga os filhos, converse com eles. Porque senão, queridos, é uma luta. O pai querendo economizar para organizar as finanças. Aí a esposa às vezes quer reformar a casa com cartão de crédito. O filho quer um tênis de marca, a filha quer um iPhone. Gente, quem aguenta isso? Tem que sentar e conversar. E outro aspecto interessante, eu sei que aqui não existe não, é só na minha igreja. Na minha igreja tem muito isso, aqui eu sei que não tem não, mas são pessoas que se negam a reconhecer a importância do dinheiro. Sabe qual é o argumento que elas usam? Pastor, sabe por que eu não me preocupo com dinheiro? Eu sou espiritual. Conheço algumas assim, gente. Se negam a reconhecer a importância que o dinheiro tem, com argumento, com a desculpa de que é extremamente espiritual. Aí eu tenho aconselhado alguns casais, com a vida espiritual até muito bem resolvida, mas ao mesmo tempo, por ser negligente com a sua vida financeira, estão todo enrolado, mas todo enrolado. A vida espiritual vai muito bem, agora a vida financeira só a graça, só a graça. Mas eu insisto, nós temos que controlar muito bem as finanças da nossa casa, porque se a gente não agir assim, ou se a gente não agir assim, nós vamos ter que viver eternamente na dependência de milagres. E viver eternamente na dependência de milagres é loucura. Por quê? Porque o milagre não está na nossa alçada. Não somos nós quem decidimos a hora de fazer milagre, é Deus. Eu não posso planejar a minha vida considerando a possibilidade de um milagre. Eu não estou dizendo que é pecado crer em milagre, não é isso. Eu creio em milagre também. Nós só não podemos fazer o nosso planejamento financeiro considerando a possibilidade de um milagre. O cara faz o orçamento e fala assim, se dia 20 Deus não fizer um milagre, a conta não fecha. Aí o cara está contando que dia 20 Deus vai fazer um milagre. Viver assim é extremamente, mas extremamente complicado. Queridos, depois eu preciso caminhar, não vou falar só de finanças não, porque é uma área do meu ministério, mas precisamos caminhar. Depois de tratar da relação com o dinheiro, o Salmo 128 passa a tratar de um outro relacionamento fundamental. E esse segundo relacionamento é aquele que está registrado no verso 3, na parte A, que diz assim: a esposa será uma fonte de alegria para o seu marido. Bom, na versão amplificada do pastor Abner, o marido também vai ser fonte de alegria para a esposa. Por quê? Porque essa é uma via de mão dupla. É marido sendo bênção para a esposa e esposa sendo bênção para o marido. E aqui o Salmo 128 começa a tratar do relacionamento sobre o qual eu mais tenho ministrado, que é o relacionamento conjugal. E esse verso está nos revelando que no projeto original de Deus, marido e esposa deveriam viver casados para sempre, mas acima de tudo, felizes. Porque um casal com uma relação conjugal mal resolvida, jamais vai conseguir edificar uma família abençoada. Porque o casal onde o marido não viva para realizar a esposa, e a esposa não viva para realizar o marido, ainda não está vivendo o projeto de Deus para o casamento. Amados, nós temos insistido na visão de que se marido e esposa não buscarem essa unidade conjugal, eles nunca vão atingir a plenitude de Deus para o seu casamento. Ouça, a Bíblia Sagrada afirma com todas as letras que o propósito do casamento é um só. A Bíblia diz: deixarão pai e mãe, se unirá a sua esposa e serão ambos uma só carne. Então o propósito do casamento é a gente atingir essa unidade. Esse é o propósito.
Queridos, ouça o que eu vou afirmar. Para que uma família seja forte, é fundamental que o casal viva uma relação conjugal sadia. Que esse casal busque viver um casamento onde haja cumplicidade. Porque será a partir dessa cumplicidade que vão florescer nessa casa comunhão, amor, respeito. Mas para tudo isso é essencial que haja unidade. Ouça, o que faz de um grupo de pessoas uma equipe não são as suas semelhanças. Porque eu vejo muita gente como desculpa, pastor, nós somos muito diferentes. E daí? O que faz de um grupo de pessoas uma equipe não são as suas semelhanças, é a identidade de propósito. Aliás, é bom que a gente seja diferente, porque é da combinação dessas habilidades diferentes, é a partir dessa combinação de capacidades diferentes, habilidades diferentes, é que a gente forma uma equipe vencedora. Porque tem coisas que eu sei fazer que a minha esposa não sabe, mas tem coisas que ela sabe que eu sou um zero à esquerda. Então a gente se junta em habilidades diferentes e forma uma equipe vencedora. Posso ouvir um amém? Porque sinceramente eu acho muito estranho. Eu vejo algumas pessoas dizendo que vivem em comunhão com Deus, e eu respeito, mas acho estranho. Por que eu acho estranho? Elas dizem que vivem em comunhão com Deus, mas quando você se aproxima delas, você percebe que elas vivem uma relação conjugal sem comunhão alguma. Como é que pode alguém que tem uma comunhão com Deus extraordinária e não tem comunhão com o cônjuge? E mais, eu conheço pessoas que dizem que amam a Deus, mas são incapazes de dar uma única prova de que verdadeiramente amam o cônjuge. Mas enchem a boca para dizer que ama a Deus. Para essas pessoas, eu sei que não tem ninguém aqui não, é para o vizinho. 1 João 4,20 diz o seguinte, e eu vou trocar uma palavra aqui propositalmente, você vai entender por quê. Não me tomem por herege, eu vou trocar uma palavra propositalmente. 1 João 4,20 fala assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu cônjuge, mas pastor, na minha Bíblia está escrito irmão. Está valendo. Se alguém diz ama a Deus e odeia seu cônjuge, é mentiroso, é mentirosa. Pois quem não ama seu cônjuge a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Fala, Deus. Mas eu também não quero me aprofundar na relação conjugal, que não é o propósito de hoje. Preciso caminhar. E aí eu chego no terceiro e último relacionamento que trata o Salmo 128. Está registrado no finalzinho do verso 3. Diz assim: seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. E aqui eu vou investir um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque essa é uma área que tem roubado a paz de muitas famílias das nossas igrejas. Aqui o Salmo 128 está chamando a minha atenção e a sua atenção para a importância da nossa relação com os nossos filhos. Não é incomum encontrar pessoas bastante comprometidas com a obra de Deus, mas vivendo lutas terríveis com os filhos. Alguns dias da semana elas estão na igreja, mas se perguntar a elas onde é que estão os filhos, elas sequer sabem dizer onde é que os filhos estão. O Salmo da Família fala de filhos sadios, reunidos com seus pais e em volta de uma mesa. Gente, isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo. E quando Deus fala de filhos sadios, Ele não está falando apenas e tão somente que os nossos filhos deverão ser fisicamente sadios. Não é disso só que Ele está falando. Os filhos têm que ser fisicamente sadios, é óbvio que tem. Mas não é só isso. Não é somente saúde física que os nossos filhos precisam. Os nossos filhos precisam também de saúde emocional. Eles precisam ser emocionalmente sadios. E por último, e não menos importante,
Os nossos filhos precisam ser criados num ambiente que promova na vida deles saúde espiritual. Por quê? Os nossos filhos precisam ser espiritualmente sadios. E aqui entra um detalhe, grave isso. Ouça, não existe saúde física sem saúde emocional. Então primeiro cuide de como é que está a vida emocional do filho, da filha, porque isso influi na saúde deles. Mas algo mais grave, não existe saúde emocional sem saúde espiritual. O que me leva a concluir que tudo começa na vida espiritual deles, na relação deles com Deus. Então isso me permite concluir que a maior responsabilidade nossa, em se tratando do nosso papel de pai e de mãe, é de ensinar os nossos filhos que é fundamental que eles desenvolvam o seu relacionamento pessoal com o nosso Deus. É fundamental. E nós somos líderes espirituais deles para conduzi-los a Jesus. Somos nós. Os nossos filhos não podem passar a vida inteira vivendo como netos de Deus. Eu vou repetir. Os nossos filhos não podem viver a vida inteira vivendo como netos de Deus. Ah, meu pai é filho de Deus, a minha mãe é filha de Deus. E você? Você é neto? Não, Deus não tem netos. Deus só se relaciona com filhos. Nós, os pais, temos que ensinar aos nossos filhos a assumirem a sua posição pessoal de filhos de Deus. Cabe a nós. E o mundo moderno tem criado cada vez mais barreiras com o propósito de atrapalhar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Por quê? Porque o inimigo sabe que quando você destrói a relação de pai com filho, de mãe com filho, ele tem potencial para comprometer toda a nossa descendência. Toda a nossa posteridade pode ficar comprometida se a relação entre pais e filhos for rompida. Já percebeu que dificuldade é, nos nossos dias, para os pais se reunirem com seus filhos, à volta de uma mesa, nem que seja para uma refeição no dia, uma refeição na semana, que muitas vezes eles fazem os seus pratos e vão para as suas atividades, e não querem sentar à mesa. E às vezes, eu tenho visto muito esse restaurante, e me choca, eu tenho visto às vezes, a família até fisicamente reunida à volta de uma mesa. Tenho visto muito em restaurantes isso. A família está toda reunida em volta da mesa, mas cada um está passeando no seu smartphone. Cada um no seu celular. Se a gente agir assim, grave, se a gente agir assim, a gente até fica sabendo do que está acontecendo na casa do amigo, porque está tudo ali na rede social. A gente só não consegue saber o que está acontecendo dentro da nossa própria casa. Sobre a casa do amigo a gente sabe tudo, mas e da nossa casa? Eu creio que alguns pais perderam noção da importância de investirem um tempo de qualidade para estar com seus filhos. O mundo moderno tem roubado todo o nosso tempo. Aí a gente nunca tem tempo para dedicar aos filhos. Sabe qual é a consequência disso? Eu fico com a impressão de que, por não dedicarem tempo de qualidade aos filhos, alguns pais sentem a sua consciência os acusando o tempo todo. E a consequência desastrosa é que, ao invés de fazermos com que os nossos filhos nos respeitem, a gente está muito mais preocupado em fazer com que o nosso filho nos ame, que a nossa filha nos ame, e fica com medo às vezes de dizer um não, porque a consciência acusa ele, mas tu não dedica tempo nenhum ao filho, e a hora que tu chega em casa ainda vai dizer não, ainda vai confrontar o filho, ainda vai proibir. A consciência acusa.
Queridos, nós não nos damos conta, de que se a preocupação maior for só fazer com que o filho nos ame, a gente nunca vai conseguir o que é mais importante de tudo, que é ter uma relação entre eles, onde haja o princípio da autoridade. O que nós não nos damos conta é que é impossível um pai ou uma mãe ser amado ou ser amada por um filho ou por uma filha que não o respeite. Eu vou repetir. Para que possamos ser amados por um filho ou por uma filha, primeiro nós vamos ter que conquistar o respeito deles, a confiança deles, a admiração deles. Ouça, ninguém ama quem não respeita. E aqui entra um princípio que tem sido bastante negligenciado pelas famílias dos nossos dias. Nessa relação entre pais e filhos, tem que haver carinho, posso ouvir um amém? Amor, respeito, amizade, confiança, tem que haver isso tudo. Mas nós não podemos nos esquecer de que essa relação precisa estar debaixo do princípio da autoridade. Antes de ser amigos deles, nós somos pais e mães. Eu tenho aprendido, queridos, e é duro quando eu vejo isso, e é algo que eu vi acontecer algumas vezes. Eu tenho aprendido que todo o processo, porque ninguém perde um filho do dia para a noite, ninguém perde uma filha da noite para o dia, mas todo o processo da perda de um filho começa a acontecer a partir do momento em que esse filho ou essa filha deixa de reconhecer a autoridade dos seus pais. Quando o filho não reconhece mais a autoridade do pai, ou não reconhece mais a autoridade da mãe, eles deram o primeiro passo para se perderem. E queridos, não importa quantas vezes a gente traga os nossos filhos para a igreja, não importa. Você pode trazer todas as vezes que você vem à igreja, mas não importa trazer os filhos todas as vezes que vem à igreja, se quando voltar para casa, a gente não for referência para eles, a gente não for inspiração para eles, a gente não for modelo para eles. Temos que exercer, amados, com muita sabedoria, esse papel de educadores dos nossos filhos. Porque senão, nós vamos correr o risco de perder os nossos filhos para o mundo. Mas se a gente não ensinar aos nossos filhos tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que constrói, se nós formos negligentes ao ensinar, não espere isso do inimigo. O inimigo nunca é negligente. O bichinho trabalha e trabalha duro, e vai querer ensinar aos nossos filhos tudo que não presta. Tudo que não presta. Grave isso. Eu tenho visto isso, me choca. Nós não podemos permitir, queridos, nós não podemos permitir que as nossas casas se transformem num grande orfanato. Pastor, não entendi. Eu explico. Você sabe qual é a grande característica de um orfanato? A maior característica de um orfanato é uma reunião de crianças, é um grupo de crianças carentes. Carentes de afeto, de carinho, de amor, de atenção, de cuidado. Uma criança que está numa creche não está olhando para dentro da creche. Não, é óbvio que não. Uma criança que está numa creche está o tempo todo olhando para a porta da rua. Porque na cabeça delas, um dia, vai entrar por aquelas portas alguém que vai me dar carinho, amor, respeito, cuidado. Esse é o problema. Os nossos filhos não podem estar dentro das nossas casas, olhando o tempo todo para a porta da rua. Porque essas crianças estão. Que um dia vai entrar alguém por ali e vai me adotar. Na nossa casa não. Sabe por quê? O inimigo é sagaz. Vai aparecer alguém na porta da nossa casa
querendo adotar o nosso filho, dizendo que vai dar carinho, amor, respeito, cuidado. Não vai faltar, não quero usar um termo pejorativo, mas não vai faltar rapazes mal intencionados para dizer que ama nossa filha. Não vai faltar uma moça de conduta inconveniente para dizer que ama o nosso filho. Não duvide disso. Queridos, nós temos que ser, dentro das nossas casas, a personificação visível do Deus invisível a quem a gente serve. E eu fecho aqui, porque o texto que a gente leu começa no verso 1 e termina no verso 4, dizendo quase a mesma coisa, e não é por acaso. Perceba se não é isso. Olha como é que o verso 1 começa: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Verso 1. Aí nos versos 2 e 3, o texto descreve como deve viver uma família cristã. Aí no verso 4, diz assim: essa é a bênção que o Senhor dará ao homem que o ama e obedece aos seus mandamentos. Versos 1 e 4 são quase iguais, dizem a mesma coisa, para proteger aquilo que está nos versos 2 e 3, que é como devem viver pessoas que sejam de uma família cristã, buscando viver princípios que Deus estabeleceu. Amados, o que Deus quer nos ensinar hoje, que nós só vamos ter a família com a qual nós sonhamos se nós colocarmos em prática nas nossas casas os princípios que Ele tem nos ensinado através da sua santa e poderosa palavra. Jesus não quer ouvintes da palavra, Ele quer praticantes da palavra. Só vamos conseguir edificar uma família extraordinária se primeiro dermos atenção devida ao nosso casamento, não negligenciarmos o cuidado com os nossos filhos e passarmos a administrar melhor, ou um pouco melhor, a nossa vida financeira. E amados, esse texto começa e termina nos revelando que para edificarmos a família que Deus projetou, vamos ter que viver em obediência à palavra que Ele nos deixou. É simples assim. Vamos ficar em pé. Eu não preciso conhecer ninguém aqui, para garantir que muitos que estão aqui hoje nasceram em famílias completamente disfuncionais. Não precisa nem levantar a mão, eu sei que tem várias pessoas aqui que nasceram em famílias completamente desestruturadas e têm usado isso como desculpa, como argumento, como justificativa. Mas grave isso. O teu casamento, grave isso, o teu casamento foi a oportunidade que Deus te deu. O teu casamento foi a oportunidade que Deus te deu para presentear os teus filhos com aquela família extraordinária com a qual você gostaria de ter nascido nela, mas que por alguma razão não nasceu. Mas Deus está te dando uma nova chance ao colocar você ao lado dessa pessoa, para edificar uma família extraordinária e presentear os teus filhos com a família que você não teve. Isso só cabe a nós. Isso não cabe a Deus. Isso cabe a mim e a você. Ouça, tentar colocar a culpa pelos problemas na tua casa, na tua família de origem, não vai transformar a tua casa naquela casa que você gostaria de viver. Não vai transformar. Você pode reclamar quando você quiser e dar a desculpa que você quiser. A tua casa vai continuar sendo exatamente como ela é.
Ouça, eu deixo 2 dicas aqui. Usa as experiências, aquelas experiências boas que você viveu na tua família de origem, e decida reforçar cada uma delas, porque certamente quem procurar experiências boas vai encontrar. E pare de olhar para aquelas experiências ruins que você viveu na tua família de origem. Sabe por quê? Senão você corre o risco de repetir cada uma daquelas situações que você viveu. Foque naquilo que foi bom e reforce. E deixe de lado aquilo que não foi bom, para que você não repita. Queridos, eu não sei, sinceramente não tenho a mínima noção de quem veio aqui hoje ouvir essa palavra. Mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo de Deus não se engana. Tem gente aqui hoje que vai sair daqui decidida a olhar para esses 3 relacionamentos com um pouco mais de atenção. Tem gente aqui a quem Deus já revelou qual é a área que ele vai ter que começar, por que área ele vai ter que começar. Porque tem gente dizendo assim: mas pastor, na minha casa essas 3 áreas estão destruídas, eu não sei por onde começar. Dobre o teu joelho, clame ao teu pai, que te vê em secreto, e é Ele quem vai te dizer. Ele vai te revelar por onde você vai começar. Ele vai te dar estratégias. Ele vai te dizer quando, como e onde. Tem coisas que realmente a gente não resolve. Tem coisas que a gente vai depender dele, é óbvio. Mas o que a gente não pode é transferir toda a responsabilidade pelas nossas mazelas para Ele. Nós temos que assumir aquilo que cabe a nós resolvermos. Ouça, Deus não vai restaurar a tua família por você. Grave isso, eu quero ser duro. Deus não vai restaurar a tua família por você. Ele quer restaurar a tua família, é óbvio que Ele quer. Só que Ele quer fazer isso através de você. É te instrumentalizando, é te usando, é te capacitando para que você seja o condutor desse processo dentro da tua casa. Ah, pastor, o meu esposo tinha que estar aqui, minha esposa tinha que ouvir isso, os meus filhos tinham que estar aqui. Ouça, Deus só fala a quem tem compromisso com Ele. Porque se essa pessoa que você acha que deveria estar aqui estivesse, talvez entrasse aqui e saísse aqui. Talvez você seja a pessoa na sua casa que mais tem compromisso com Deus. É por isso que é você que Ele quer usar. É por isso mesmo. Porque você vai ouvir tudo isso e vai procurar fazer algo diferente daqui para frente. Queridos, continuar fazendo tudo como sempre fez, esperando que alguma coisa mude, é no mínimo incoerente. Para que a gente tenha chance de colher algum fruto diferente, eu tenho que passar a semear sementes diferentes. Saia daqui e coloque uma nota de 0 a 10 em como é que vai o teu casamento, a tua relação com os teus filhos e a tua relação com o dinheiro. E aí vai uma dica: a pior nota que você encontrar, bem provavelmente é a área por onde você vai ter que começar. Na tua cabeça, eu quero orar. Eu não sei quem está dizendo: pastor, no meu caso, eu acho quase impossível. O estágio em que as coisas chegaram, eu julgo ser irreversível. Eu quero falar para você da parte de Deus. Para Deus não há impossíveis. Eu quero orar por você aqui. E deixa eu dizer por quê. Mesmo para aquelas pessoas que já estão dizendo assim: não, pastor, eu já tenho certeza de por onde devo começar e o que eu devo fazer. Eu estou convencido.
Pois é. Quando você chegar lá fora, até você que está convencido, convencida, vai ouvir o inimigo, porque não existe de ninguém. Bem provavelmente ele vai falar assim: tu acha que por cada uma palavra que você ouviu, a tua vida muda? Então eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você, para que a graça com que Ele tem abençoado a minha família possa ser vista pela tua também. Eu quero orar por você aqui, para que você saia daqui e você vai ouvir. Só que você vai ser blindado por uma oração. E mesmo ouvindo alguma coisa ao sair daqui, você não vai desistir do teu propósito, que é resgatar cada um dos membros da tua família. É transformar a tua família na família com a qual você sempre sonhou. Pode vir. Pode vir. Eu sei que a coisa mais difícil para alguém que está numa igreja é vir ao altar. Alguém que entre para visitar, que não tenha nenhuma experiência com Jesus, talvez venha aqui muito mais facilmente do que alguém que é membro de uma igreja. Porque a gente está sempre preocupado com o que é que o meu vizinho vai achar. O que é que quem está ao meu lado vai pensar de mim. Só que agora não é hora de olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, nem para trás. Agora é hora de olhar para a cruz. Ouça o que eu vou dizer. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada ninguém que tenha sacrificado no altar e imediatamente depois não tenha tido uma linda história de vitória para contar. Deus sabe que vir ao altar é um sacrifício, mas Deus não brinca com o nosso sacrifício. Não brinca. Deus não brinca com a nossa fé. Estenda as tuas mãos para cá. Pai querido, aqui estão teus filhos e filhas que ouviram a tua palavra, mas muito mais que isso, não só ouviram, como deram crédito à tua palavra. Mas ainda mais que isso, não só ouviram e deram crédito, mas como resolveram pagar o preço de sair dos seus lugares e virem até o altar. Eles não vieram para se expor a ninguém, eles vieram para se expor a ti. É ao Senhor que eles querem alcançar, é o teu coração que eles querem tocar, porque eles sabem que a hora que isso acontecer, do céu vai descer virtude, do céu vai descer bênção, do céu vai descer instrução, do céu vai descer direção. Eles vão poder sair daqui e começar esse processo, caminhando em direção à vitória que cada um deles espera ter em ti. E eu tenho certeza que em algum tempo, algumas dessas pessoas vão pedir o microfone para testemunhar daquilo que o Senhor fez em favor da vida deles e da família deles. E eu peço seja assim, no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus. A igreja pode dar um amém? Glória a Deus.